Se você sempre achou que trabalhar em regime CLT, trabalhar em alguma empresa de carteira assinada no regime CLT 6 por 1, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma categoria, você está totalmente enganado. Existem categorias de trabalho CLT e existe também categorias de satisfação do trabalhador quanto ao seu trabalho CLT. E como é que a gente vai classificar isso? Para ser bem simples e bem claro, existem várias categorias no mesmo regime CLT. Existem algumas categorias no CLT de pessoas que estão felizes e satisfeitas com seu trabalho CLT. E isso vai se dar alguns detalhes, quer seja ele uma boa remuneração salarial, quer seja ele boas condições de trabalho, ou quer seja ele uma CLT Premium, CLT de luxo. E o que é que seria cada uma categoria? Existe categoria de CLT que, mesmo sendo regime CLT e mesmo sendo essa escala de regime, a pessoa ganha um pouco mais. Quer seja por alguma formação que ela tenha, quer seja por algum curso técnico, quer seja por algum trabalho específico que a pessoa desempenhe e que haja ali uma barreira de entrada para que outra pessoa desempenhe aquela mesma função. Então, ou seja registrado na carteira, ou seja um adicional por fora de forma contratual ou não. Eu já vi muitos casos de forma informal, o próprio empresário fazer isso, que é de trazer uma bonificação extra, que embora não esteja registrado na carteira, embora não vai valer para a aposentadoria, ela vale para aumentar o teu ganho mensal. Ela vale para aumentar ali a tua fonte de renda, né? O teu acumulado no final do mês daquilo de que tu apurou, do teu salário final, né? Existem pessoas que elas têm condições de trabalhos mais favoráveis. Ou seja, a pessoa está satisfeita com seu ambiente de trabalho porque ao mesmo tempo em que ela está trabalhando na CLT, ela tem tempo para cuidar do seu filho, para cuidar da sua família, para cuidar da sua casa. Ou seja, tem tempo também, às vezes, para focar em outra coisa, em outro projeto, em outro negócio, em outro empreendimento, para tirar um dinheirinho ali extra. Ou seja, o ambiente de trabalho, né, a jornada de trabalho não é tão sufocante. Existe essas categorias? Existe também. Existe trabalho CLT que são dessa forma, né? Um exemplo disso, eu fui um trabalho desse, CLT, desse tipo, que eu tinha umas condições de trabalho meio que favoráveis para mim iniciar um outro projeto, que foi esse estúdio a qual eu estou nesse momento, que era um trabalho de portaria. Eu trabalhei por alguns anos de porteiro em uma portaria, atendendo em um hotel de luxo aqui na minha cidade. E nesse trabalho, eu trabalhava de 7 da manhã às 3 da tarde. Ou seja, de 3 da tarde até a noite eu tinha livre, eu poderia fazer outras coisas, focar em outros projetos paralelos e afins, e foi o que eu fiz, né? Então existe também essa categoria. E existe a outra categoria ainda melhor, que é que junta tudo isso, que é o CLT de luxo, né? CLT de luxo, geralmente, ele trabalha em escritório, ele trabalha em ar-condicionado, ele é mais bem remunerado, ele não trabalha aos finais de semana, ou então só se trabalha no sábado só até o meio-dia. Existe essa categoria também? Existe. Geralmente é RH, é contabilidade em certas empresas. Esses CLT são os CLT que unem uma boa remuneração e também boas condições de trabalho, beleza? Não estou dizendo que trabalha pouco, mas une os dois e a pessoa Existem pessoas que estão nessa categoria que ficam relativamente satisfeitas com o seu trabalho CLT. Beleza? Ou seja, existe aqui, eu já desmistifiquei 3 tipos de categoria. Estou querendo dizer aqui que a CLT
É bom? Não, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que quando você entra em várias e passa por algumas empresas e alguns trabalhos, né, e por experiência de pessoas que também passam por alguma experiência e fala e você escuta alguém dizer, ah, mas CLT é tudo igual. Na verdade, não, CLT é bem diferente. Né? São funções diferentes, são categorias diferentes, são salários diferentes, mesmo estando sobre o mesmo regime. Né? E quando você passa por algumas empresas e tem uma experiência de fato, você vai ver que tem ali um grupo, uma categoria seleta de pessoas que eu ainda não citei, mas eu vou mastigar tudinho para você entender, na CLT, que são essa categoria que mais sofre na CLT. E em toda empresa eles estão presentes. Em toda empresa, em todo trabalho, em toda função do regime CLT, vai ter essa categoria de pessoas. Possa ser que, dependendo da sua empresa, essa categoria seja minoria e, dependendo, ela seja maioria. Mas sempre vai haver ali. E agora eu vou te dizer que categoria é essa. Você vai ver que em toda empresa, em todo regime CLT, vai ter pessoas que trabalham tristes, pessoas que trabalham como se não quisessem de fato estar ali e pessoas que elas têm medo. Às vezes você vai detectar essas três características na mesma pessoa. Às vezes não, você vai detectar uma dessas características. Ou a pessoa tem muito medo de sair do trabalho, de perder o emprego, né? E por isso ela se sujeita a certas situações. Ou a pessoa é triste no trabalho, por quê? Porque claramente ela não está fazendo o que ela gostaria de fazer e ela só está ali por quê? Porque ela depende do salário mínimo. E para resumir, qual é que categoria é essa da CLT, né? Que é a que mais sofre e que em toda CLT tem? É justamente a categoria de pessoas que dependem a sua vida do salário mínimo. Essa categoria de pessoas que dependem totalmente, exclusivamente, depende a sua vida do salário mínimo, essa pessoa geralmente não tem muita escolha. Essa pessoa geralmente ela não trabalha na área, na função, desempenhando aquilo que ela gosta. Essa pessoa geralmente ela engole muito sapo. Geralmente ela aceita ser humilhada, ela aceita passar por certas situações no ambiente de trabalho pelo simples fato de que não tem outra alternativa. Ela não consegue enxergar outra oportunidade à sua frente e ela sabe que se parar de receber o salário mínimo, ela não tem como pagar suas contas e vai acabar passando necessidades. Então, toda empresa vai ter 5, 3, 4. Quanto maior a empresa, maior essa categoria vai estar. Quanto menos pessoas vai estar passando por isso, mas sempre vai ter pessoas passando por essa situação. Quem sabe você não conhece uma pessoa que está nessa categoria que trabalha com essas características. E por quê? Porque quem sabe talvez essa pessoa seja você. Você que está assistindo esse vídeo, você esteja nessa categoria, você seja essa pessoa que depende a sua vida exclusivamente do salário mínimo. Por mais que o trabalho que você esteja não te agrade, não é aquilo que você sonhou para você, não é aquilo que você almejou para o seu futuro, para a sua jornada de vida, mas é aquilo que você tem e é aonde você está no momento. Então você trabalha triste, você trabalha sem ânimo, você trabalha literalmente porque depende desse salário. E se eu estou nessa situação, como é que uma pessoa estando nessa situação, a pessoa pode se programar, a pessoa pode se projetar para sair dela, projetar para mudar de vida, projetar para sair desse limbo. Primeiro de tudo, você tem que entender que ambiente de trabalho não é ambiente para você demonstrar ou compartilhar as suas fraquezas e as suas fragilidades. Não. Quanto mais fraqueza e fragilidade você demonstra em um ambiente de trabalho de regime CLT, mais frágil e fraco você se torna perante a eles.
mais eles vão saber das suas fraquezas e vão usar essas fraquezas contra você. A empresa não está ali para te botar para frente. O único que liga no teu progresso, no teu crescimento é você mesmo. Então, assim, coloca na tua cabeça, ambiente de trabalho não é para demonstrar fraqueza nem fragilidade. Ambiente de trabalho você tem que vibrar positividade e fortaleza. Não importa como você está em casa, não importa a situação que você está, não importa o que você está passando. Quando você entra ali, você tem que vibrar positivismo e profissionalismo. A empresa tem que confiar que você é uma pessoa que tem o controle da sua vida nas suas mãos, que você não é uma pessoa instável, que você não é uma pessoa depressiva, porque se a empresa vê isso, logo menos você será a ponta solta que ela vai cortar. Ou seja, do portão para dentro da empresa, você é uma pessoa totalmente diferente do que você é do portão para fora. E isso vai fazer com que, vibrando essas coisas, você se torne isso dentro da tua empresa. E digamos que isso não aconteça e digamos que a tua empresa não tenha para onde crescer, não tenha para onde subir, não tenha para onde evoluir. No mínimo dos casos, o que vai acontecer é que você não vai ser humilhado, as pessoas não vão usar a tua fraqueza contra você. No mínimo dos casos, as pessoas vão te respeitar como profissional e como alguém que, de fato, se precisasse subir ali de cargo, você está pronto e preparado para isso. Mas, claro, independente de qualquer coisa, a minha dica, o meu conselho ainda é o mesmo. Eu postei um vídeo sobre isso falando, então vou deixar no card para você assistir após esse, mas o que eu quero dizer com isso é, independente da CLT do regime que você está, se isso não é aquilo que você se programou, aquilo que você sonhou para viver, então enquanto você estiver fazendo isso, você tem que sempre priorizar o seu projeto paralelo, porque é o projeto paralelo a isso que pode mudar a tua vida e que pode te colocar realmente no prumo daquilo que você se programou e naquilo que você sonhou para viver, beleza? Então, se você ficou curioso sobre projeto paralelo e como ele pode salvar a sua vida, eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir após esse. Muito obrigado por me assistir até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like e comentar o que é que você achou desse vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e valeu!